galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área no seu iGeocraft para mais um Geobaritando. Hoje, aquela revisão especial, um Geobaritando muito especial, um Geobaritando multi, um Geobaritando plus, um Geobaritando forte, um Geobaritando denso. Por quê? Porque eu vou estar colocando uma série de conteúdos, uma série de questões para tirar todas as suas dúvidas sobre Ásia, sobre Oriente Médio, sobre Japão, sobre China, sobre tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, abertura econômica da China, abertura econômica do Japão. Vamos analisar um pouquinho de tudo, beleza? Fica aí. Quer mandar bem em geografia? Quer tirar onda na prova? Quer ajudar a galera? Segue aqui a gente. Entra nas nossas redes sociais, aquecendo os motores, pega o caderno, pega uma caneta, vai marcando aí os seus acertos ou vai deixando aqui o seu comentário, o seu like, beleza? Te espero aqui, vamos até o final, vamos nessa, sem mais delongas. Se liga, questão número 1. A China é o país mais populoso do mundo atualmente. Parou. Tenho que pedir desculpas. Por quê? Você já sabe, eu já sei, segundo a ONU, essa informação aqui já pode ser contestada. Que informação? Qual informação? Fala aí pra mim, bota nos comentários aí. Quero ver se tu tá ligado, se tu tá atualizado. Qual informação? A China ainda é o país mais populoso do mundo? Segundo pesquisas no mês passado da ONU, não. A China perdeu o seu posto. Mas como eu fiz essa questão, como eu montei o Geobaritando já no início do mês passado, um pouquinho antes, eu dei mole. Mas vamos lá, olha só. A China é o segundo maior país em termos de população atualmente. Entretanto, seu ritmo de crescimento demográfico vem apresentando uma redução, segundo especialistas. Um fator que contribuiu para esse processo, Igor, não entendi. Poxa, vamos lá. Que processo? De redução da população, redução do crescimento populacional. O que contribuiu para a redução do crescimento populacional da China? Por que as famílias chinesas estão diminuindo? Letra A adoção de uma política para a redução da natalidade. Letra B, a proibição de nascimentos de novas crianças. Letra C, a crise econômica que o país enfrentou nas últimas décadas. Ou letra D, o aumento da população feminina em relação à masculina. E aí, o que contribuiu? Enquanto você escolhe a sua alternativa, deixa eu desfazer o mole que eu dei aqui. Olha só, a China é o... vai ficar horrível, ó. Segundo país mais populoso do mundo. Gostou dessa? Então vamos nessa, olha só. Deixa eu só tirar aqui. E lá, deixa eu tirar a caneta aqui, ó. Sai a caneta. Vamos nessa. Com certeza você já escolheu. Gabarito, letra A. A adoção de uma política para a redução da natalidade. O governo chinês, preocupado com o crescimento populacional nos anos 70, resolve adotar uma política para reduzir a natalidade. Você lembra qual é o nome dessa política? Como que a gente chama? Política do filho único. Mas cuidado, que a letra B é uma espécie de pegadinha, porque muita gente que na prova coloca assim. O que foi a política do filho único? Foi uma política adotada pelo governo chinês que proibia o nascimento de segundo filho. Não era proibido, era penalizado. O governo ele punia casais que viessem a ter um segundo filho ou mais. É claro que eu tenho algumas exceções, como por exemplo as etnias, os grupos minoritários, em termos étnicos, que eram permitidos. Em algumas áreas do país eu permitia um segundo filho, mas no geral eu penalizava aí a existência de um segundo, terceiro, quarto filho, ok? Pagava multa a partir do segundo filho. Beleza? Proibição de nascimentos? Não. A crise econômica que o país enfrentou nas últimas décadas? Não. Crise econômica na China nas últimas décadas? Pelo contrário, a China é uma potência econômica. A China vem ameaçando a influência econômica de quem? Dos Estados Unidos. O aumento da população feminina em relação à masculina? Não. Uma das consequências da política do filho único é o quê? A redução da população feminina. Porque por uma questão de escolha, que está ligada a um machismo, a uma estrutura econômica de uma população rural naquele período também, eu vou ter o quê? Uma valorização do filho homem. Então, muitos casais optavam por ter o quê? Filhos homens, meninos. E aí, o que acontecia quando vinha a menina?
infelizmente, muitos abandonavam. Então tem um aumento do infanticídio, eu tenho também um aumento de abortos, beleza? Eu posso também pegar como consequência da política do filho único a redução gradativa da quantidade de mão de obra disponível, em meio a um processo de desenvolvimento tecnológico, no final do século XX, que vai culminar com o aumento da expectativa de vida. Então, além da redução da mão de obra, eu tenho um envelhecimento populacional. E eu não tinha um sistema previdenciário. Como que eu ia pagar, como que eu ia custear essa população idosa que crescia cada vez mais? Então, o infanticídio, a redução da população feminina, os riscos econômicos com a falta de mão de obra, os aumentos dos gastos com a população idosa, faz com que o governo chinês comece a repensar essa política. E aí, a partir de 2015 ou 2016, eu começo a flexibilizar a política do filho único, para ir aos poucos acabando com ela. Tudo bem? E aí eu tenho uma outra situação que depois a gente vai ver. Dúvidas até aí? Tranquilo? Vamos mudar agora, porque aqui a gente vai falar de vários países, de várias áreas da Ásia ao mesmo tempo. Ó, agora a gente está falando da Índia. Qual dos fatores abaixo não contribuiu para a poluição do rio Ganges na Índia? O rio Ganges, enquanto você escolhe a sua resposta, deixa eu falar um pouquinho sobre ele. O rio Ganges é um rio extremamente importante na Índia. Não só porque ele abastece mais de 200 milhões de habitantes, o que é muito considerável, estou falando de uma população quase do tamanho do nosso país, mas também porque ele tem uma importância religiosa. É um rio sagrado, para muitos é o Mãe Ganga, é um rio sagrado para os hindus, por exemplo. E aí, esse rio ele é muito utilizado. Qual dessas opções não corresponde a um uso que prejudica as suas águas? Letra A, ele não é utilizado para rituais religiosos. Letra B, ele não é utilizado para o desenvolvimento industrial. Letra C, ele não é utilizado para o despejo de esgoto. Ou letra D, ele não é utilizado para a produção energética, para as hidrelétricas. Letra D, né? Por quê? Quando eu penso numa hidrelétrica, eu penso numa energia limpa, né? Porque, na verdade, eu uso a força da água do rio. Só que um rio extremamente denso, extremamente assoreado, poluído, ele vai diminuir ainda mais o seu potencial energético. Aí, mas eu posso ter uma pequena central hidrelétrica em alguns trechos do Ganges? Sim, mas no geral, essa atividade é que menos impacta na qualidade do rio. Por exemplo, rituais religiosos. Eu tenho o ritual de Varanasi, onde milhares de hindus vão para a região para cremar e se despedir dos seus entes queridos, vão jogar as cinzas dos seus entes queridos no rio Ganges. Por quê? É uma questão sagrada, de fé, de crença. Ai, mas não é uma loucura jogar restos de cinzas de uma pessoa que foi cremada no rio? Cara, aqui a gente faz isso. Será que você não conhece uma pessoa que tenha jogado as cinzas do seu ente querido no mar, num rio, numa cachoeira? Sabe? O desenvolvimento industrial. Sim, eu tenho desenvolvimento industrial muito forte na Índia nas últimas décadas. A Índia que vira um país muito forte em termos de produção tecnológica, também de indústria cinematográfica. A Índia que passa a ter uma mão de obra qualificada, que investe muito na produção tecnológica. Eu tenho o Vale do Silício Indiano, Bangalore. E aí eu vou perceber o seguinte, que esse crescimento econômico, ele não acompanha um planejamento ambiental. Então vou ter primeiro um crescimento urbano desordenado, que vai prejudicar ainda mais a qualidade do rio, com o despejo de esgoto, mas também a contaminação com resíduos industriais. Tudo bem? Beleza? Um bom filme para você entender o grau de poluição de um rio na Índia é o Quem Quer Ser um Milionário. Beleza? Porque ele vai mostrar ali o crescimento do Jamal em áreas extremamente precarizadas. Em algumas passagens você tem pessoas lavando roupa no rio, você tem pessoas tendo que fazer suas necessidades em sumidouros que vão direto para o rio, dentre outros elementos. Vale a pena, assista. Quem Quer Ser um Milionário? Você vai curtir. Questão 3. Uma característica de crescimento econômico indiano após a Guerra Fria aqui seria do crescimento econômico indiano, foi mal, galera. Letra A, o baixo desemprego da população em geral. Letra B, o encarecimento do custo da mão de obra. Letra C, o desenvolvimento tecnológico do país. Ou letra D, a proibição da entrada de capital estrangeiro no país.
O que contribuiu para o desenvolvimento da Índia econômico após o final da Guerra Fria, ou seja, a partir da década de 90? Falei sobre isso ainda agora. O governo indiano investe muito no desenvolvimento de tecnologia. E aí eu preciso considerar a entrada de multinacionais, por isso a letra D está errada, que vão usar essa mão de obra um pouco mais qualificada e barata. E, sobretudo, que fala inglês. Então, vou ter um desenvolvimento econômico muito forte da Índia. Tanto é que a Índia é colocada no grupo de países emergentes, ao lado de Brasil, Rússia, China e África do Sul. E como o Brasil, como a China, por exemplo, tem um crescimento econômico, mas com problemas sociais gravíssimos. A desigualdade social, a violência, o desemprego, beleza? Que dificultam um pouco o desenvolvimento econômico do país. São países fortes economicamente, mas com graves problemas sociais no seu território, vamos colocar assim. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Coloca aí nos comentários que eu tento te ajudar. Próxima questão. O plano econômico do governo Mao Tse-tung ficou muito conhecido pelo... o plano econômico do governo Mao Tse-tung ficou muito conhecido pelo programa denominado Grande Salto para Frente, que consistia basicamente em consolidar o capitalismo, socialismo, anarquismo ou feudalismo. Mao Tse-tung ele é responsável pelo desenvolvimento chinês, pela implementação do quê? É só você lembrar do período. Primeira metade do século XX ali, eu tenho a República Popular da China, eu tenho desenvolvimento de um país que vai se aproximar de quem? Num primeiro momento, da União Soviética. E aí Mao Tse-tung ele vai promover o quê? A implementação, a consolidação do socialismo na China. E aí, eu tenho uma economia que vai tentar se desenvolver, que vai tentar se industrializar, que tem os seus percalços, tem os seus problemas, a dificuldade de abastecer uma população, um aumento da fome, uma insatisfação popular muito grande. Aí eu tenho a revolução cultural ainda com Mao Tse-tung para reforçar seus ideais, o maoísmo, e eu vou ter uma mudança na perspectiva econômica da China após a morte do Mao Tse-tung. Lembra que é quando eu tenho a transformação econômica da China, que vai culminar depois com a adoção do socialismo de mercado, que é quando um outro cara chamado Deng Xiaoping resolve promover algumas mudanças. No âmbito demográfico, nós já vimos, ele vai adotar a política do filho único, porque ele está sendo influenciado por uma teoria demográfica pós-Segunda Guerra Mundial, que nós chamamos de neo-malthusiana, que falava o seguinte, que o subdesenvolvimento ele está ligado à superpopulação. Como assim? Os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos porque possuem populações muito grandes. E aí precisam gastar mais com alimentação, precisam gastar mais com a geração de emprego, com infraestrutura. Então, para desenvolver um país, segundo a teoria neo-malthusiana, eu vou fazer o quê? Vou reduzir o crescimento populacional. Nessa perspectiva que Deng Xiaoping vai fazer o quê? Após a morte de Mao Tse-tung, após chegar ao poder, vou reduzir o crescimento populacional. Mas ele não fica só na questão demográfica, não fica só na política do filho único. Ele vai pensar na perspectiva econômica, vai falar o seguinte, preciso abrir a economia, preciso desenvolver a economia do país. E aí ele vai abrir a economia, por exemplo, com uma série de medidas. Por exemplo, com a transformação do litoral chinês, criando as zonas econômicas especiais, áreas destinadas à produção industrial, onde eu começo a concentrar investimentos para tornar o custo de produção menor. E aí muitas multinacionais vão se instalar no litoral, porque é mais fácil também importar e exportar, e onde eu vou ter o quê? Mão de obra barata, um grande mercado consumidor, uma mão de obra que vai se manifestar, que vai ser obediente pela força. E aí o que vai acontecer? Um custo de produção menor, com impostos mais baratos, investimento em energia, infraestrutura. Resultado, eu vou ter um crescimento econômico com a entrada dessas multinacionais. Isso atrai mão de obra, isso atrai pessoas do campo, que eu tinha um país até então rural. Então eu vou ter um crescimento urbano desordenado. Eu vou formar bolsões de pobreza nessa China a partir dos anos 80 e 90. Resultado, eu tenho um modelo de socialismo de mercado que ele é bem desafiador. Ele é bem questionável em alguns aspectos. Eu vou ter uma economia que se abre cada vez mais, que atende muito aos interesses do capital, que atende muito aos interesses dessas empresas, que permite a exploração de uma mão de obra muitas vezes,
e vai ter uma política mais fechada. Um partido comunista chinês que continua mantendo o controle do país. Então, para você pegar aquele termo socialismo de mercado e lembrar que ele vai acontecer após uma transformação da China, tudo bem? E aí, quando eu falo de plano econômico, é importante você considerar as zonas econômicas especiais que vão se estabelecer no litoral chinês e depois vão ser fundamentais para o desenvolvimento da própria indústria chinesa, ok? Questão 5. Qual região asiática é formada apenas por um país? Ou por apenas um país, né? É a Ásia Central? É a Ásia Setentrional? É o Extremo Oriente? Ou a Ásia Ocidental, que você já viu que também pode ser chamado de Oriente Médio? Letra. Ih, falhou de novo aqui, ó. Letra B. Ásia Setentrional. A Ásia Setentrional é formada somente por um país. Nesse caso, qual é o país? É a Rússia. Tudo bem? Tranquilo? A Rússia tem uma grande extensão territorial, o maior país do mundo, é um país euroasiático. E aí ela pega toda essa porção ao norte do continente asiático. Qual dos fatores abaixo não é levado em consideração na instalação de transnacionais em países subdesenvolvidos, como a Índia, como a China? A mão de obra não é considerada, os transportes, o valor dos impostos ou o clima. Eu acabei de falar do crescimento econômico chinês. Qual desses fatores não é o mais relevante, não é considerado? Eles não se preocupam com a mão de obra, se ela é cara, se ela é barata, se ela é qualificada, se ela não é qualificada. Eles não se preocupam com o transporte não serve para nada. Eles não se preocupam com o valor dos impostos, ou eles não se preocupam com o clima. Letra D. A atividade industrial ela tem como fatores locacionais elementos importantes no espaço específicos. Geralmente, mão de obra, preferencialmente barata, a não ser que seja uma indústria de tecnologia, vai procurar uma mão de obra qualificada. Eu tenho também a questão dos meios de transporte, da oferta de energia, proximidade com o mercado consumidor. Esses fatores são cruciais. E, claro, eles mudam em grau de importância de acordo com o tipo de atividade que você vai exercer. Só que, dentre as opções, o clima passa muito longe. O clima ele vai ser influente, importante numa perspectiva de produção primária, produção agrícola, extrativismo. Agora, numa produção industrial, não. Beleza? Próxima questão. Conjunto de países do Sudeste Asiático que tiveram um intenso processo de industrialização a partir da década de 1970. Esses países são conhecidos como... Então, esses países do Sudeste Asiático tiveram um forte desenvolvimento econômico por uma industrialização acelerada. Eles recebem o nome de tigres asiáticos, dragões asiáticos, leões asiáticos ou ursos asiáticos. Pô, vou ficar aqui na frente para não facilitar, senão fica muito fácil. E aí? Países como Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan vão receber a alcunha de tigres asiáticos. Igor, faltou um S. O que são os tigres asiáticos? Países do Sudeste Asiático que tiveram um forte crescimento econômico a partir da década de 1970, 1980, com investimentos de capital estrangeiro, principalmente Estados Unidos e depois Japão, entrada de multinacionais que usavam como estratégia a questão da localização. Eu vou investir nesses países porque eu vou usar a mão de obra barata, eu vou explorar a localização, mas também vou estar impedindo a expansão do socialismo. Eu vou estar dificultando uma influência soviética na região, beleza? É como se eu estivesse formando um dique de contenção a essa expansão. E aí, desses tigres asiáticos, você vai destacar um que demorou a entrar nessa onda, que demorou a entrar nesse processo e que hoje é o mais consolidado, que produz tecnologia, que você conhece alguns produtos de empresas desse país. Quem é? É a Coreia do Sul, beleza? A Coreia do Sul ela tinha um modelo mais desenvolvido e organizado para interesses locais, famílias Chaobuts que controlavam a produção, controlavam as principais atividades econômicas do país e que quando entra nesse processo de industrialização passa a ter um dinamismo maior na produção tecnológica. Então, hoje você tem grandes marcas que eu não vou falar aqui, porque eu não vou dar moral, porque eu não recebi nada para isso. A Samsung, por exemplo, a LG,
que ganham espaço na produção mundial com eletrônicos e são sul-coreanas, ok? Próxima questão. A ocorrência constante de terremotos no Japão é explicada pela sua localização. Na região conhecida como... Por que no Japão tem muitos terremotos? Porque o Japão está localizado no Círculo de Fogo do Índico, porque o Japão está localizado na Cordilheira do Himalaia, porque o Japão está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, ou porque o Japão está localizado na Cordilheira dos Andes? E aí? Eu vou ter a ocorrência de terremotos constantemente no Japão, porque ele está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico. Essa é tranquila, né? O Japão está sobre uma área de encontro de placas tectônicas. E aí, por falar nisso, se você tem dúvidas sobre esse assunto, vou deixar aqui, ó, um card, volta aqui, ó, um card, aqui em cima, um card sobre um geobaritano de agentes internos e externos que eu preparei para você não ficar com dúvidas sobre esse assunto. O Japão ele está localizado numa área limítrofe de placas tectônicas que, ao se encontrarem, provocam abalos sísmicos, provocam terremotos, maremotos. Eu tenho um relevo acidentado, montanhoso, geologicamente recente. Então, eu costumo falar o seguinte, que o quadro natural do Japão, ele é adverso, ele não ajuda no desenvolvimento do país. Tudo bem? Mas, Igor, se tem terremotos constantemente, por que eu não tenho tantos mortos no Japão? Porque, por exemplo, um terremoto no Japão mais forte do que no Haiti, geralmente tem um menor número de mortos. Porque o Japão ele tem um desenvolvimento tecnológico e econômico muito forte e ele tem toda uma infraestrutura pensada, planejada para a ocorrência desses fenômenos. Então, são aqueles prédios que desenvolvem equipamentos, né, tecnologias de absorção de impacto, são aquelas molas nas estruturas dos prédios. Eu tenho treinamento da população em casos de abalos sísmicos, para onde correr, como evacuar um prédio. Eu tenho também investimentos em infraestrutura. Então, eu tenho uma série de ações para diminuir ao máximo o número de vítimas nesses eventos geológicos. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão. Mesmo sendo preocupante, nenhuma tentativa de controle da natalidade foi iniciada durante o governo de Mao Tse-tung. Pelo contrário, Mao Tse-tung estimulava o crescimento populacional muitas vezes, porque ele via que era um caminho para se tornar uma potência geopolítica. Foi apenas depois de sua morte, durante a gestão de Deng Xiaoping, que foi implementada a... Já falamos sobre isso, essa eu vou direto, ó. Revolução Cultural, Revolução Chinesa, Política do Filho Único ou Política de Castração. Então, com Deng Xiaoping, eu vou promover o quê? Qual política quando eu penso na questão da população, no desenvolvimento demográfico? Letra... 10 segundinhos para você mandar super bem. E aí? Letra C. Política do Filho Único. A política do filho único é o nome que eu dou para essa medida adotada por Deng Xiaoping para reduzir o crescimento da população chinesa. Tudo bem? Qual dos fatores abaixo não contribui para conflitos no Oriente Médio? O Oriente Médio é uma região marcada por conflitos, por diversos motivos. Tanto é que nós chamamos essa região de barril de pólvoras, ou a região da treta, a região chapa-quente. Mas qual desses fatores não é responsável pelos conflitos? O petróleo, a religião, o território ou a tecnologia? E aí? Letra. Vou nem esperar muito, né? Letra D, a tecnologia. A tecnologia não vai ser um fator de conflito, uma disputa tecnológica. Quem inventou primeiro, sei lá, um produto X? Quem desenvolveu a internet 5G? Arábia Saudita ou Síria? Não. Quais são os principais fatores? E aí preste atenção, para você que está chegando agora no Geobaritano, para você que ainda não se ligou, quando eu paro e explico muito uma questão, é porque aquele assunto é muito importante e também porque futuramente ele vai cair aqui no Geobaritano. Então, por exemplo, vou explicar o seguinte: por que o petróleo é um fator de conflito? É a região que possui as maiores reservas do petróleo do mundo. Lembrando que o petróleo ele não é só uma fonte de energia, não é só a fonte de energia mais utilizada no mundo, principalmente quando eu penso em produção industrial.
Não, e infelizmente. Por quê? Porque o petróleo ele contribui para o aumento dos impactos atmosféricos, ele contribui para o aquecimento global, ele não é renovável e ele é extremamente danoso ao meio ambiente. Mas vamos lá, o petróleo é o principal recurso energético na produção mundial. As maiores reservas de petróleo você encontra onde? No Oriente Médio, cerca de 65% das reservas. O segundo maior país em reservas de petróleo é a Arábia Saudita. O primeiro, por incrível que pareça, não está lá, está aqui na América, é a Venezuela. Mas segundo, terceiro, quarto, então estão grandes produtores de petróleo. Isso atrai interesse, principalmente quando tem a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que passam a exercer um controle maior sobre o preço, formando um cartel entre esses países. Então, diante dessa situação, eu vou ter o quê? Um aumento de conflitos na região. O petróleo, então, gera conflitos. Exemplo, guerra entre Iraque e Kuwait, guerra do Golfo. Segundo motivo, religião. Essa religião é sagrada, principalmente para as três maiores religiões monoteístas. O que é uma religião monoteísta? Que leva à frente, que acredita em um único Deus, uma divindade, uma centralização da crença ali, um Deus. E quais são essas três grandes religiões que disputam muitas vezes terras sagradas ali? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Anotou? Vou repetir. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Disputam porque reconhecem aquela região como sagradas para a sua fé. Até porque eu vou chamar de berço da civilização desses grupos. O que vai acontecer? Eu vou ter desavenças, disputas, até mesmo dentro desses grupos religiosos. Por quê? Porque eu vou ter sempre variações dentro dessas grandes religiões. Então, por exemplo, no islamismo eu vou ter sunitas e xiitas, que muitas vezes vão discutir, vão brigar entre eles por conta da disputa de terras ou de valores. Então, a religião também é um motivo muito forte para disputas no Oriente Médio, sobretudo após a criação do Estado de Israel. E aí, por falar na construção do Estado de Israel, um país que é criado, um Estado judaico com predomínio de população judaica ali naquela região, 95%, na Palestina, uma região com muitos árabes, eu já tenho mais um contexto, conflitos territoriais. A criação do Estado de Israel já gera uma série de conflitos territoriais, mas eu também posso lembrar dos povos e dos grupos religiosos ou étnicos que lutam pela construção de territórios, que lutam por soberania ou pela construção de territórios. Eu posso falar dos curdos, que lutam pela construção do Kurdistão, uma grande nação sem território, que pega parte da Turquia, da Síria, do Iraque. Eu posso lembrar do autoproclamado Estado Islâmico, que também entrava nessa concepção de formação de um Estado para chamar de seu, dentre outros elementos territoriais. Então, essa região também é marcada por conflitos territoriais. Tudo bem? Poderia citar, e isso envolve muita discussão, a questão da água também. Um predomínio de clima desértico que faz com que eu tenha disputas pelas reservas hídricas, pelos rios, pelas nascentes. Tudo bem? Então, a água, o petróleo, a religião, o território são motivações para conflitos. Por isso, essa região ela é marcada por tantos conflitos. Por isso, eu chamo de barril de pólvora. As empresas transnacionais possuem alto nível de organização, que mantém sua sede em seu país de origem e atuam com filiais em outros países. O motivo para o crescimento dessas empresas no espaço mundial, e aí volto a dizer, por que eu estou colocando questão de transnacional, de multinacional? Porque eu estou falando de Índia, de China, por exemplo, de tigres asiáticos, de novos tigres asiáticos. Então, por que muitas empresas multinacionais, transnacionais, vão para outros países? Porque elas procuram um motivo. Dentre esses motivos, eu posso destacar as leis rigorosas que existem nos países subdesenvolvidos, a presença de mão de obra mais barata em países subdesenvolvidos, o baixo desenvolvimento tecnológico que essas empresas possuem ou o atraso tecnológico nos países de origem. Então elas vão para esses países porque, por exemplo, no Brasil tem mais tecnologia que na Inglaterra. E aí, qual o principal motivo, qual é o motivo para o crescimento dessas empresas no espaço mundial? Por que elas se espalham? Por que elas vão para outros países? O que elas procuram, dentre outros fatores? A presença de mão de obra barata, sobretudo em países subdesenvolvidos, países emergentes. Beleza?
Tudo bem? Pensei em crescimento econômico indiano, crescimento econômico chinês, pensei na entrada de capital estrangeiro, de multinacionais. Eu vou associar também a mão de obra barata desses países. Em 2015, a política foi adaptada para o limite de 2 filhos. Isso ocorreu, sobretudo, em virtude do ou da. Então, como eu falei, a política do filho único, a partir de 2015, ela vai sofrendo adaptações, ela vai sendo flexibilizada. Por quê? Porque eu tenho uma redução da população idosa, porque eu tenho um aumento do número de jovens, porque eu tenho um envelhecimento populacional, ou porque eu tenho uma redução da população masculina? Falei sobre isso, hein? Letra C. Ih, ficou fora, hein? Letra C. O envelhecimento populacional. Até falei da questão da previdência. Eu tenho uma redução do número de jovens e um aumento do número de idosos. Esse processo eu chamo de envelhecimento populacional. Beleza? Vamos nessa. 2 fatores responsáveis pela atração de capital estrangeiro na Índia são a cultura e a religião, o clima úmido e a mão de obra sindicalizada, a mão de obra barata, em inglês como idioma. Não, calma aí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Por que não as outras? Desculpa, ó. Redução da população idosa? Não, a população idosa aumenta devido aos avanços tecnológicos, medicamentos, vacina, planejamento, a população idosa aumenta. O aumento do número de jovens? Não, com a política do filho único, a população jovem foi diminuindo. E redução da população masculina? Não, redução da população feminina. Tudo bem? Agora sim, vamos lá, ó. 2 fatores responsáveis pela atração de capital estrangeiro na Índia, mas poderia citar também na China, são a cultura e a religião, o clima úmido e a mão de obra sindicalizada, a mão de obra barata e o inglês como idioma, ou os solos férteis e o baixo poder aquisitivo da população. E aí, quais são os 2 fatores? Letra C. A mão de obra barata, que a gente já discutiu várias vezes, e o inglês como idioma. E eu vou ter um crescimento, por exemplo, do ramo do TI, da tecnologia da informação, por exemplo, telemarketing. Muitas empresas de telemarketing da Inglaterra, dos Estados Unidos, vão colocar filiais na Índia para usar essa mão de obra indiana. Como eu falei mais cedo, um bom exemplo é o filme Quem Quer Ser um Milionário, que o Jamal é um garotinho do café que trabalha numa dessas empresas. Você liga nesses países para uma central de atendimento para pedir uma informação ou para fazer uma contestação, e às vezes quem te atende é quem? É um indiano. Por quê? Porque ele fala inglês e ele é uma mão de obra barata do ponto de vista dessa empresa. Por que ele fala inglês? Porque a Índia passou por um processo de colonização inglesa. E aí, com lutas de independência, com lideranças, por exemplo, de Gandhi, eu vou conseguir a independência indiana. Mas eu tenho a imposição cultural. Então, uma boa parte da população fala o inglês também, beleza? No dia a dia. Próxima questão. Apesar do sucesso econômico, o crescimento econômico chinês é alvo de críticas por especialistas. Já falei sobre essas críticas ainda agora. Dentre essas críticas, podemos destacar por que muita gente critica esse modelo econômico da China, sobretudo a partir dessa abertura econômica. Letra A precarização da mão de obra e o aumento da poluição ambiental. Letra B, a redução do consumismo e o controle estatal da produção. Letra C, o enfraquecimento das empresas nacionais e o aumento da desigualdade. Letra D, a abertura política e a padronização cultural. E aí, o que é mais criticado quando eu penso nesse crescimento econômico chinês, dessas empresas chinesas? É a precarização da mão de obra e o aumento da poluição? É a redução do consumismo e o controle estatal da produção? É o enfraquecimento das empresas nacionais e o aumento da desigualdade? Ou é a abertura política e a padronização cultural? Diz aí. Vou beber até uma água, tem 5 segundos, dá tempo. Letra A. A precarização da mão de obra, a exploração da mão de obra, que trabalha muito, longas jornadas de trabalho, ganha muito pouco, não pode pedir, não pode protestar muitas vezes, porque tem um modelo político extremamente engessado que dificulta essa liberdade e, principalmente, também o aumento da poluição ambiental, um alto consumo de combustíveis fósseis.
Claro, hoje em dia a China ela tem investindo um pouco mais em energias alternativas, tem tentado diminuir a poluição ambiental, mas ainda assim foi alvo de muita crítica. Igor, redução do consumismo e controle estatal da produção? Eu falei de abertura econômica, de entrada de multinacionais, não pode ser. Enfraquecimento das empresas nacionais? Não, as empresas chinesas, muitas delas crescem, tornam-se grandes corporações e brigam no mundo. Aumento da desigualdade? Sim, aumento da desigualdade existe. Abertura política? Não. Próxima questão. Apesar de seu crescimento econômico nas últimas décadas, a Índia apresenta problemas estruturais em seu território, sobretudo nas áreas urbanas. Dentre esses problemas, não podemos mencionar. Qual dessas opções não é um problema urbano, não é um problema que eu tenho na Índia? O crescimento do mercado informal, o congestionamento das vias de transporte, a falta de moradia ou baixo índice de poluição. Letra D. O baixo índice de poluição. Na verdade, assim como a China, eu tenho um processo de industrialização que vai também poluindo muito e vai impactando cada vez mais o meio ambiente. Eu dei o exemplo do Rio Ganges, ok? Falta de moradia, sim, eu tenho um êxodo rural intenso a partir dos anos 90 para grandes regiões. Isso faz com que eu tenha um crescimento desordenado, um aumento da vulnerabilidade de pessoas em situação de rua, congestionamento de vias. Cara, quando você pensa em transporte caótico, você bota lá Índia, você tem aquele trânsito muito louco da Índia, com animais, com veículos diferentes, sem sinalização que ocorre nessas grandes áreas urbanas. E a informalidade também, que é crescente num país onde você não consegue absorver toda essa população no mercado de trabalho. Qual país teve papel fundamental na reconstrução econômica do Japão após a Segunda Guerra Mundial? Letra A, a Itália. Letra B, a União Soviética. Letra C, Estados Unidos. Letra D, a China. Essa é tranquila, hein? Letra C, Estados Unidos da América. Igor, mas não é contraditório, porque quando a gente fala de reconstrução do Japão, a gente pensa o quê? Que quem destruiu o Japão foi os Estados Unidos, com as bombas nucleares, a derrota na Segunda Guerra do Japão, sim. Então por que ele ajuda? É por pena? Não. Eu tenho questões estratégicas aí. Eu tenho um contexto de uma guerra fria se estruturando. Eu tenho o plano Colombo nos Estados Unidos, que é uma espécie de plano econômico que vai intensificar, que vai auxiliar no crescimento econômico dos países asiáticos para garantir aliados e, nesse caso, fazer do Japão um centro, uma potência capitalista para impedir o quê? O avanço do modelo soviético, do socialismo soviético. Então, os Estados Unidos ele vai investir na reconstrução do Japão, dessa forma ele ganha mercado, dessa forma ele obriga o Japão a abrir um pouco a sua economia, eliminando aquele modelo do Zaibatsu, agora criando as Keiretsus, e também fazendo com que o Japão não possa investir em armas. Igor, mas se o Japão não pode investir em armas, ele faz o quê? Ele é protegido pelos Estados Unidos. E aí o Japão, ele, com esse auxílio dos Estados Unidos, ele começa a investir em infraestrutura, em educação, ele passa a formar uma mão de obra qualificada, ele passa a produzir tecnologia. Aí eu vou ter o desenvolvimento de um modelo de produção novo no Japão, que vai ser atrelado às suas características. Então vai tentar ser aí diferente do modelo hegemônico até então na produção, que era o Fordismo. No Japão vai ter um Toyotismo, que por que vai estar ligado às características do Japão? Ele vai tentar cortar gastos. Não vou produzir em massa, em grande quantidade. Eu não tenho nem espaço para isso. Eu não tenho nem matéria-prima para isso. Então é produção por demanda, é just in time, é produção com tecnologia, produção diversificada. O trabalhador é polivalente, eu reduzo a necessidade de mão de obra. E, principalmente, eu consigo produzir porque eu atraio também o interesse de um mercado crescente. Eu vou ficar fascinado, mercado consumidor mundial, com esses novos produtos japoneses, que são diferentes, que versam com a minha intenção, beleza? Então, esse modelo japonês, ele ganha muito espaço. E aí o Japão passa a crescer economicamente a partir da reconstrução da sua economia, que nós chamamos de milagre econômico japonês. A imagem ao lado evidencia um clima que possui forte influência no litoral indiano, conhecido como afeta a Índia, afeta alguns países do Extremo Oriente, afeta alguns países do Sudeste Asiático. Qual é o nome daquele clima que tem duas estações
dois períodos bem definidos. São grandes massas que influenciam, criam uma dinâmica. Eu tenho um verão muito chuvoso, que é o caso aqui, e tenho um inverno mais seco. Qual o nome que eu dou para esse domínio? Como que eu caracterizo? Eu estou falando de um clima equatorial, eu estou falando de um clima polar, eu estou falando de um clima desértico ou estou falando do clima de monções? Letra D, são as monções. Nesse caso aqui, se eu perguntasse, seria o quê? As monções de verão, provocando chuvas intensas na região. E eu teria também as monções de inverno, provocando períodos de estiagem, secas prolongadas. Ok? Próxima questão. A imagem ao lado, abaixo, não acima, esquece o acima, retrata a cordilheira do Himalaia. Cadeia montanhosa formada a partir do... Como se formou a cadeia do Himalaia, a cordilheira do Himalaia, melhor dizendo? Onde eu tenho o ponto mais alto do mundo, o Everest. A cordilheira do Himalaia se forma a partir do aumento dos ventos na região. Ela se forma a partir do afastamento de placas tectônicas. Ela se forma a partir do encontro de placas tectônicas ou a partir do aumento do nível do mar? Letra C. C de contato. C de contato entre a placa indo-australiana e euroasiática. A partir do momento que eu tenho um contato de duas placas tectônicas, nessa área limítrofe, nessa extremidade, eu tenho o quê? Um dobramento. Então aqui, ó, duas placas colidiram, ó, dobraram. Eu formei uma cadeia montanhosa, a Cordilheira do Himalaia, que vai estar pegando países como, ó, Afeganistão, Índia, Nepal, Butão, China, Paquistão, beleza? Então, uma grande cadeia montanhosa que eu encontro, no caso da Índia, no norte do território. Por falar em norte da Índia, olha isso aqui, ó. A preocupação com a disputa entre Índia e Paquistão pelo controle da Caxemira preocupa diversos países, pois a Índia e o Paquistão possuem armas de destruição em massa, as armas nucleares. B. A Índia possui a maior reserva de petróleo do mundo. A região, desculpa, possui a maior reserva de petróleo do mundo. C. Os países envolvidos são potências econômicas. Letra D. Todas as nações são potências tecnológicas globais. E aí, por que um conflito entre Índia e Paquistão pelo controle da Caxemira, que envolve uma questão histórica e religiosa, lembra, eu tenho ali a Índia tendo uma influência, tendo um controle na região, a Índia com predomínio de hindus, mas tenho ali o Paquistão requerendo, buscando, tentando ter também, querendo anexar essa região por uma questão religiosa. Grande parte da população da Caxemira tendo como religião predominante o islamismo, que é a religião do Paquistão. E aí, no caso da Índia, esse controle numa região estratégica, ele vai acabar movimentando o quê? Uma disputa. Principalmente quando depois eu vou ter a independência de Bangladesh, que era uma área dominada pelo Paquistão, que com o apoio da Índia consegue a sua independência. Ou seja, treta Índia-Paquistão pela Caxemira. Isso respinga até na fronteira com a China, que tem planos para passar com rotas comerciais pelo Paquistão. Mas a questão é, por que o mundo se preocupa com um possível confronto entre Índia e Paquistão, uma escalada maior entre os países? Porque os dois países acabaram produzindo durante o século XX o quê? Ogivas nucleares. São dois países que possuem armas de destruição em massa. Então, se eu tenho um aumento da tensão, se eu tenho uma escalada entre esses países, o que isso vai gerar? Um conflito nuclear, colocando em risco o mundo inteiro. Beleza? Essa eu falei, hein? A região do Oriente Médio é disputada pelas três maiores religiões monoteístas, dentre as quais não podemos destacar. E aí, tu anotou na hora que eu falei? Na hora que eu disse assim, olha, anota, porque o que eu falo cai lá na frente, cai na sua prova, cai no seu estudo dirigido, é importante. Tu anotou? Falei, anota. Eu falei, são três religiões monoteístas, as três maiores. Uma dessas eu não falei. Qual é que eu não falei? Islamismo, judaísmo, cristianismo ou hinduísmo? Se você já respondeu porque você anotou, porque você lembra, faz o seguinte, deixa um like aí, me dá essa moral. Dá um print, compartilha com a galera, avisa pro pessoal, tá rolando uma revisão aqui maneira sobre o Oriente Médio, sobre Ásia, sobre Japão, sobre China. Importantíssima. E aí, vamos lá. Qual dessas religiões eu não posso destacar como as três maiores
monoteístas. Letra D, o hinduísmo. Tudo bem? Não estou falando que eu não tenho muitos adeptos. Tenho. Mas estou falando aqui das 3 maiores religiões monoteístas que disputam aquela região do Oriente Médio. Disputam, por exemplo, a cidade de Jerusalém. Estou falando do judaísmo, estou falando do cristianismo e do islamismo. Beleza? Próxima questão. O Japão possui um quadro natural adverso. Eu falei sobre isso, hein? Dentre as adversidades, dentre os problemas que o Japão enfrenta, não podemos citar. Letra A, a pequena extensão territorial. O Japão não é pequeno. Letra B, a ocorrência de abalos sísmicos. Não existem abalos sísmicos no Japão. Letra C, o relevo montanhoso. O relevo do Japão é de planície, não existe montanha. Ou letra D, não possui saída para o mar. Não, o Japão não tem saída para o mar. Qual dessas opções está errada? Logo, todas as outras estão certas e você precisa saber das certas para mandar bem na prova. Letra D. O Japão é um arquipélago. O Japão é formado por ilhas. O Japão, para todos os cantos, tem mar. Eu tenho o Mar do Japão, eu tenho o Oceano Pacífico. Então, o Japão ele tem a saída para o mar. O problema dele não é a saída para o mar. O problema dele é a pequena extensão territorial. Relevo geologicamente recente, não tem matéria-prima, não tem jazida mineral, quase nenhuma. Ocorrência de abalos sísmicos. Relevo montanhoso. Ele é afetado com maremotos, dentre outras questões. Tudo bem? Rios que apresentam grande importância histórica e econômica no Oriente Médio. Quais são os rios que mais se destacam? Vou dar uma palavrinha-chave, hein? Mesopotâmia. E aí, lembra da sua aula de história? Quais rios que se destacam nessa região? O Nilo e o Amarelo, o Níger e o Congo, o Tigre e o Eufrates ou o Orinoco e o Rio da Prata? Ficou fácil, né? Rios que se destacam na região do Oriente Médio. Eu vou destacar sempre quem? Tigre e Eufrates. Destacam-se porque cortam países, porque abastecem uma planície extremamente fértil e correm por uma área de clima desértico. Então passam a ser fundamentais no desenvolvimento histórico desses povos. Qual das opções não representa um motivo para conflitos no Oriente Médio? Já fizemos uma parecida, hein? Lembra? Falei de barril de pólvoras mais cedo. A disputa territorial, a disputa religiosa, a diferença religiosa, a escassez de petróleo ou a escassez de água? Qual dessas opções não representa um motivo para conflitos no Oriente Médio? Pô, ficou fácil, hein? Letra C. Ué, mas você não falou que o petróleo gera conflitos no Oriente Médio? É para ver se você está atento. Antes da palavra petróleo, eu coloquei o quê? Escassez. Falta petróleo no Oriente Médio? Não. Falta? Não. É que a maior reserva de petróleo que eu encontro em termos de continente está ali no Oriente Médio. Então, pelo contrário, a abundância de petróleo motiva a existência de conflitos na região. Os novos tigres asiáticos, já estava faltando falar sobre eles. Vietnã, Tailândia, Malásia, Indonésia. Os novos tigres asiáticos, destacam-se pela elevada quantidade de jazidas minerais, por apresentarem os solos mais férteis do mundo, encontraram solos ali fantásticos, pelo desenvolvimento industrial recente com mão de obra barata, ou pelo desenvolvimento tecnológico de ponta. E aí, os novos tigres asiáticos, que seguem um modelo muito parecido com os velhos tigres asiáticos que eu citei mais cedo, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, os novos tigres eles vão surgir o quê? A partir do aumento do custo de produção que vai ocorrer nos velhos tigres. E eu vou ter países como o Vietnã, que vão ter uma mão de obra mais barata, já dando a resposta, e que vão apresentar um quadro favorável para essas multinacionais se instalarem lá. E o que diferencia os novos tigres dos velhos tigres? Os velhos tigres, em alguns casos, como o da Coreia do Sul que eu citei, eles vão começar a produzir com tecnologia, produtos eletrônicos, produtos tecnológicos. Os novos tigres não. Os novos tigres vão ser usados para a produção de calçados, de indústria têxtil, de brinquedos, produtos com menor uso de tecnologia de ponta. Beleza? Tranquilo? No final do século XIX, o Japão passou por um processo de modernização da sua economia, fazendo uma transição de um modelo feudal para um modelo capitalista.
Esse período ficou conhecido como... Eu vou dando dicas. Aqui eu tenho momentos importantes da economia japonesa. Eu tenho no primeiro momento, enquanto você vai escolhendo a sua alternativa, um Japão feudal, um Japão isolado, um Japão que não se comunicava muito com outras nações. Vou pegar final do século, meados do século XIX, eu tenho um modelo muito tradicional de uma estrutura muito voltada para uma base agrária, com uma estrutura incipiente em termos de produção e isolada. Aí quando chega na segunda metade do século XIX, mais para o final do século XIX, eu vou ter um processo de modernização do Japão, de industrialização, no qual vou ter investimentos em educação, em infraestrutura, vou ter uma aproximação com os Estados Unidos, vou inserir o Japão numa economia capitalista industrializada. Qual o nome que eu dou para esse momento? É a chamada Era Meiji. Qual o nome desse período do Japão feudal que eu falei mais cedo? Shogunato. O que o Meiji vai fazer? Vai incentivar a modernização do país, investindo em setores estratégicos, investindo em educação e infraestrutura, investindo na produção industrial e apoiando a industrialização com aglomerados familiares, chamados de zaibatsus. Só que nesse processo de um Japão potência industrial, eu também tenho um fortalecimento de uma mentalidade nacionalista. E tem também um aumento de uma demanda, de uma necessidade por matéria-prima, que o Japão não tem. Então a Era Meiji ela vai dar uma base para um Japão imperialista que vai se estruturando no início do século XX. E aí o Japão passa a invadir outros países, lembra? Ele vai invadir a China, vai invadir a Coreia. Eu tenho um império japonês entrando em conflitos com principalmente a China. E esse imperialismo japonês leva ele para uma derrota na Segunda Guerra Mundial, que vai culminar com uma recuperação econômica. Então, se eu fosse fazer uma ordem, seria a seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Anotou? 1, 2, 3, 4. Valeu? Próxima questão. Essa é atual. Essa eu fiz hoje. Ó, qual é o país mais populoso do mundo segundo estudos da ONU em 2023? Já dei essa resposta mais cedo, hein? Então anotou? Qual é o país? É a Índia, não preciso nem de 30 segundos. A Índia ultrapassou a China, até porque a China ela promoveu uma política muito intensa de redução da natalidade, de redução do seu ritmo de crescimento populacional. Ih, caramba, poxa, faltou a alternativa, mas nem precisa. A imagem abaixo representa que tipo de organização social na Índia que estruturava a população a partir de camadas, de grupos, influenciados por uma questão religiosa. É o chamado sistema de castas. Beleza? Peço desculpas aí. Poxa, dei mole, deveria estar aqui, ó, sistema de castas. Vacilei. Arábia Saudita, Iraque, Irã e outros países do Oriente Médio apresentam economias baseadas na exportação de petróleo. Agora é aquela rapidinha para a gente finalizar. Pensei no Oriente Médio, pensei em Arábia Saudita, Irã, Iraque, petróleo. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Se você me aturou até aqui, puder dar um print, compartilhar com a galera, compartilhar nas redes sociais, printa, bota o link, ou se puder deixar um comentário aí falando o que você achou da aula, se ela vai te ajudar ou não, se ela te ajudou ou não, pô, vai ser maravilhoso ter esse retorno. Se puder deixar um like também, a casa agradece. Valeu? Bons estudos, até o próximo vídeo. Valeu!